Olá e bem-vindos a mais outro episódio de 3 Egiptólogos Entram num Bar. Eu sou a Inês. Oi gente, eu sou a Luísa. Olá, eu sou o Guilherme. Estamos de volta, yay! Finalmente! Estamos de volta. Desculpa gente, o sumiço. Com muitas saudades. Sim, temos que pedir desculpa. Não foi planeado estarmos fora tanto tempo, na verdade. Não, muitas coisas aconteceram, né? Sim. É verdade. E tivemos sem gravar, mas é preciso dizer que não estivemos totalmente parados. Sim. Em relação ao podcast, fizemos lives no Instagram, continuámos a publicar posts. Já agora, para quem não nos segue, @3 Egiptólogos Podcast, 3 em numeral árabe, senão podem não nos encontrar. Fizemos lives no Instagram, apresentámos sobre o podcast num evento científico. Sim. Escrevemos um artigo sobre o podcast, ou seja, É verdade. fizemos muitas coisas, mas estávamos com saudades. Muitas saudades de gravar. Muitas saudades, a sério. Mas foi assim, tipo, de repente uma data de coisas, porque eu acho que nós ainda gravamos alguns episódios que ainda não saíram, mas que estão gravados. E depois, entretanto, a Luísa teve que terminar a tese, porque acabou um bocadinho mais cedo do que era suposto. A Luísa, entregaste em julho, não foi? Defendeste em julho. A Luísa defendeu em julho, portanto, foi assim, tipo, de repente uma loucura. Começou um trabalho novo em agosto ou setembro? Julho também, tecnicamente, mas enfim. Eu me mudei pra Califórnia em agosto, setembro. Uau. Em setembro. A Luísa mudou de costa, estava na costa este e passou para a oeste dos Estados Unidos da América. Sim. Que de certa forma também acaba por ser um bocadinho mais difícil, não é? Porque agora a diferença entre Portugal e Inglaterra, que tem a mesma hora, e o sítio onde a Luísa está na Califórnia são tipo 8 horas, não é? Socorro. É, péssimo. É assim um bocado difícil, mas pronto, encontramos tempo para gravar à mesma. Estamos aqui, conseguimos. O mais difícil, que era estarmos os três no mesmo horário, conseguimos. Sim. Estamos aqui. Pois, entretanto, mostrou-se uma data de coisas de trabalho. Eu também tenho uma novidade grande. Vou ser mãe. Do Luíso. O nome é Luíso. Vou ser mãe de um bebê chamado Luíso, em honra da Luísa, claro. Evidentemente. Como deveria Não, ser. na verdade... Não, e descobri isto no final de maio, portanto depois também junho e julho foram assim meses complicados, os primeiros meses da gravidez, e depois estava a organizar uma conferência sobre património. Em que eu participei. É verdade. E isto aconteceu tudo em julho, portanto foi assim tipo um bocado loucura. E nós, lá está, nós não estávamos a contar ficar sem gravar durante tanto tempo, mas de repente aconteceu tanta coisa e as nossas vidas mudaram tanto. Eu mudei de casa também, mudei de cidade. Enfim, tem sido loucura máxima. Mas estamos de volta e vamos começar a gravar mais regularmente e, enfim, postar mais regularmente também. Bom, esperamos que sim, né? É isso. Manifested. Manifested. Talvez tenhamos uma pequena pausa, não é? Em dezembro, porque... sim. Novidade máxima, talvez, acho que devemos partilhar com os nossos ouvintes, é que eu, a Luísa e o Guilherme vamos estar no Egito em dezembro, num projeto arqueológico, basicamente junto às pirâmides de Giza, num local super incrível, onde vamos estudar um túmulo de um membro da elite do Império Antigo, da Quinta Dinastia. E pronto, nós vamos ter um episódio também sobre o Império Antigo e depois podemos falar um bocadinho mais sobre esse período histórico. Mas eu vou ser a diretora deste projeto, a Luísa é a diretora assistente e o Gui é o nosso servo. Nosso chave. Basicamente. É isso. É isso que vai... Meu Deus. Meu Deus. Flashbacks PTSD agora. Boa sorte, Guilherme. Sim, é verdade. Eu vou basicamente carregar Coitado. tudo para a Mudira e para a vice-Mudira. Mudira já agora é uma palavra em árabe que significa diretora, pronto. E portanto, sim, eu sou o servo. Sim, até porque esta Mudira, especialmente, vai estar um bocadinho grávida. Grande e grávida. E porque eu acho que as duas mudiras adoram dar ordens, então... Sim, também. Sim. Normalmente já gosto. Mas grávida ainda gosto mais. Eu sou uma pessoa um pouco mais pacata, portanto, a partir da Vai coisa ser fica ótimo. tranquila. Eu e Inês dando ordens em Guilherme e Martin, o marido da Inês. Sim, portanto, em janeiro contar-vos-ei como é que a coisa correu. Exato. E sim, mas ficámos obviamente muito contentes com o facto deste projeto ir acontecer, depois também de algumas peripécias burocráticas. E portanto, daremos notícias, não é? Mais notícias quando as tivermos. Sim, eu acho que depois Assim seria dizer. giro fazer um episódio do podcast em que falamos sobre o nosso mês de escavação no Egito, porque assim, não vai ser o primeiro projeto arqueológico português, já houve um projeto arqueológico português antes, nos anos 2000, acho que foi quando começou. Entre 2000 e 2010. Exato, 2000 a 2010, que foi na zona onde se pensa terá sido a antiga cidade de Mênfis, que fica não muito longe do Cairo atual. E já há alguns anos que não havia um projeto arqueológico português, apesar de existirem vários portugueses que trabalham no Egito. No caso brasileiro é diferente, não é? Porque há um projeto brasileiro que já está no Egito há muito tempo. E também Sim. temos vários brasileiros em outras escavações que não são brasileiras, claro. Exato. Nomeadamente de colegas da Argentina, se não me engano. Argentina, sim. Exato. Exatamente.
Portanto, este é o primeiro projeto, entre aspas, português, porque a diretora é portuguesa, mas a diretora assistente é brasileira. Portanto, vai ser lusófono, yay! É o primeiro projeto lusófono, exatamente. E isso é muito interessante. É E muito também bom. temos Muito vários bom. colegas egípcios na nossa equipe. Sim. Claro, sim. Vai ser muito internacional. Temos colega belga, colegas portugueses, brasileiros e egípcios. É um projeto pequenino ainda, mas pronto, nós depois também contamos mais. Temos que fazer um episódio sobre o assunto. Talvez a gente Sim. podia fazer uma live também. Enfim, vamos pensar sobre o assunto. sim. Mas muitas coisas vindo por aí. Sim, sem dúvida. Aliás, eu já falei com o meu marido sobre isso, que também vai estar na escavação, e ele disse que gostava de fazer uma espécie de um diário de bordo no Instagram, em que pudéssemos postar coisas tipo diariamente para mostrar como é que é o trabalho arqueológico no Egito, o que é que estamos a fazer, e acho que seria uma ideia também interessante. Portanto, certamente vão... E podemos fazê-lo em várias línguas Sim. até. Estava a pensar Exato. nisso agora que estava... Exato, seria giro em inglês e em português, de certeza, eu acho que seria interessante. E se calhar podemos pedir a um dos nossos colegas egípcios para fazer a tradução para árabe, porque, pronto, o nosso árabe é muito coloquial, nós não temos conhecimentos para escrever algo mais... Gente, estou fazendo árabe no Duolingo e olha, impossível. Sofro. Eu ia dizer, aprender línguas que têm um outro sistema de escrita, que não é o alfabético latino, Yeah. no Duolingo é muito Não. difícil. Parece. Eu até consigo ler um pouco, Parece-me. porque o Duolingo até fez um bom trabalho, assim, introduzindo os sons e os símbolos, as letras, né, primeiro. Mas sofro diariamente, muito difícil. Pois, eu hoje em dia uso o Duolingo mais como um exercício rotineiro para não me esquecer Exato. do árabe que Yeah. aprendi já há alguns anos, porque já foi há alguns anos que eu aprendi. Mas agora também no Egito teremos a oportunidade, Claro. não é? De relembrar. Claro, eu estava a praticar, eu tenho aulas de árabe, mas tenho tido cada vez menos porque o meu professor agora migrou para a Austrália e então é muito Muito difícil longe. ter aulas. Pois Pois é, é. ele é egípcio, mas pronto, agora está assim um bocado mais complicado e nem sempre nos conseguimos reunir, mas eu antes tinha todas as semanas, só que pronto, agora está mais difícil. Mas estamos aos pouquinhos a aprender, isso é o que importa. Também é uma pessoa tentar, não é? E acho que isso vale mais do que uma pessoa não se interessar e não querer dizer nada. Sim. Nem que seja Sim. um obrigado. E agora sintam só o poder deste gancho. Sabem quem também é egípcio? O autor que escreveu o livro que vamos discutir hoje. Sim, porque este nosso regresso à gravação é também um regresso ao nosso clube de leitura, que vai agora na sua terceira iteração, ou no seu terceiro episódio, digamos, do clube de leitura. E vamos pela primeira vez, e é com muita satisfação que o digo, ler um autor egípcio, verdade. que era uma coisa que nós já queríamos fazer há algum tempo. E na verdade não é um autor qualquer, trata-se de Naguib Mahfouz, um escritor egípcio, que nasceu em 1911 e morreu em 2006, se não me falha aqui a memória, que eu apontei as datas, mas agora não estou a olhar para as datas. Está certo. Porque estou a olhar para as minhas lindas colegas, portanto não estou a olhar para as datas. E portanto nasceu em 11, morreu em 2016, em 2006 dizia, e é até à data o único autor de língua árabe que venceu aquele que é considerado por muita gente o mais prestigiado prémio na área da literatura, o Nobel da Literatura. E estou mesmo a dizer que é o único porque nós estamos a gravar no dia a seguir à atribuição do prémio de 2023, que foi para o dramaturgo norueguês Jon Fosse. Peço desculpa aos nossos ouvintes noruegueses. O meu norueguês Você está- não fala norueguês, Já acontece. Guilherme? Não, na verdade, falo um bocadinho de Que sueco, vexame. portanto ajuda um bocadinho O na que é fonética, mentira? mas... Tá falando sério? Não, é verdade. Eu entendo bastantes coisas de sueco porque eu vivi com suecos um ano e meio. Portanto, entendo assim Não mais... esperava por essa. Guilherme é a cultura. Mas Guilherme é cultura. Exatamente. Eu acho que isto devia ser um slogan para alguma coisa. Mas pronto, foi o Jan Fosse, o que significa que o Naguib Mahfouz é o único autor árabe. E que livro é que vamos aqui falar hoje, amigas? Pois é. O único livro, eu acho que não estou em erro, mas acho que é o único livro que ele escreveu sobre o Antigo Egito. Apesar de ele ser egípcio. Penso que sim. A maior parte dos livros dele são passados no século XX, no Egito, e portanto este é o único exemplar que é passado na Antiguidade e chama-se em português de Portugal. Eu não sei como é que é a tradução no Brasil, mas em português de Portugal chama-se Akhenaten, o Rei Herege. Olha, eu também não sei não, mas me parece que no Brasil provavelmente é a mesma coisa. Ok, que às vezes difere. Eu estava aqui à procura, agora que falaste nisso, Inês, de livrarias brasileiras online que pudessem eventualmente vender a tradução. Porque o livro foi publicado no Brasil, isso nós tínhamos visto. Sim. E parece-me que é igual, Eu acho que é a parece-me que é mesma a coisa. Renata no Rei Herege. Ok. Eu li uma tradução em inglês que se chama Akhenaten Dweller in Truth. Poderíamos traduzir assim livremente como Akhenaten, o que permanece, na verdade, o que reside, na verdade. E já agora, só assim para arrancar com a discussão sobre o livro, tive curiosidade em ver o título original em árabe e, repito, o meu árabe está muito enferrujado, mas eu não me esqueci de tudo. Em árabe o título é Al-Haish fi Hal
Kika, o que eu traduziria como aquele que vive, na verdade. Mas, pronto, admito que posso ver as traduções. O meu ponto é, parece mais próximo à tradução em inglês do que o título em português. Sim. O título em português já aponta para a ideia do rei herético, do rei Herés, que é a Akhenaten, sobre o qual nós já fizemos um episódio, sobre a Akhenaten e a Marna, e, portanto, se eventualmente houver aqui alguma coisa que nós possamos dizer durante a discussão do livro que não vos faça sentido, ou que não entendam, ou que não se recordem, uma boa sugestão poderia ser, para além de ler toda a biografia que nós já recomendamos, ouvir o episódio sobre a Marna e a Akhenaten para recordar, porque vai ser importante, talvez, para a discussão sobre este livro. E esse é o episódio 9. Ok. Para todos os interessados. Sim, e o livro foi publicado em 1985, não é? E ele ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1988, portanto é pré-Prémio Nobel. Exato. É engraçado que é 10 anos antes do único Nobel da língua portuguesa, que foi em 98, Pois. o Saramago. É engraçado. E eu achei muito interessante. Bom, não sei qual é a vossa opinião. Eu li a tradução portuguesa, a Luísa e o Gui leram em inglês. E a tradução portuguesa é de 2008, acho eu. Não, 2007. Portanto, já tem alguns anos. Aliás, eu acho que já não é possível em Portugal até encontrar esta versão, a não ser que seja em segunda mão ou em bibliotecas ou assim. Mas, pronto, não sei, se calhar não sei se foi da tradução para português, porque eu acho que as traduções têm muito impacto na forma como nós vemos os livros. Eu sempre que posso, prefiro ler na língua original. Obviamente, árabe, porque convém explicar, é que o árabe falado coloquialmente no Egito não é o mesmo que o árabe escrito literário. Ou seja, o árabe literário é o árabe, digamos, clássico, que não é igual àquilo que é falado no dialeto egípcio. E, portanto, eu compreendo o dialeto egípcio melhor do que compreendo o árabe clássico. E comigo é o contrário. Portanto, lá está, seria complicado, mesmo que eu tivesse a melhor das intenções com as minhas aulas de árabe. Se estivesse escrito em dialeto egípcio, seria mais fácil, mas em árabe clássico ia ser mais difícil para mim. Portanto, enfim, li em português porque também achei que seria giro ter uma perspectiva lusófona, não é? Porque a Luísa e o Gui iam ler em inglês. Mas eu não sei se isso fez alguma diferença. Eu não fui grande fã do livro, confesso. Achei que se calhar podia ter sido mais desenvolvida a história, porque era um bocado só, tipo, as pessoas só falavam, se calhar explicamos como é que está organizado, mas cada capítulo refere-se a uma versão dos eventos de um personagem do reino de Akhenaten. Ou seja, a história é sobre Akhenaten, sobre a sua vida, sobre o seu reinado. Passa-se uns anos mais tarde, Akhenaten já morreu, já não é rei do Egito, o rei é Tutankhamon agora na história, e há um escriba, bem, nem sei se ele é escriba, um rapaz. Ele é Um jovem rapaz, um jovem aprendiz, pelo menos. Interessado na história, né, pelo que eu entendi. Sim, uma espécie de proto-historiador, não é? Ou seja, dá a entender que ele tem... Aliás, só que em parênteses, é engraçado porque o primeiro livro que lemos foi um policial. Sim. O segundo foi também uma história de crime, ainda que ambientada na contemporaneidade. E agora, não sendo um policial, a forma como o livro está estruturado é bastante investigativa, porque é uma pessoa que vai falar como se fosse uma espécie de testemunhas, uma espécie não, são mesmo, testemunhas oculares do acontecimento, neste caso o reinado da Akhenaten, no período da Marna, e que vai falar e vai interrogar para saber mais, não sobre um crime, mas para saber como é que a história se passou. Sim, eu acho que o que eu também não sei, eu não diria que eu gostei do livro, eu diria que eu achei interessante, e uma das coisas que eu achei mais interessante no livro é exatamente como o Naguib Mahfouz mostra que cada figura que, enfim, viveu na época de Akhenaten e era de alguma maneira envolvida no seu reinado e tal, todos tinham uma perspectiva diferente. Sim. Sobre o Akhenaten, sobre os eventos, sobre a cidade, enfim. E eu acho que isso me levou a pensar um pouco sobre os textos, né, que nós temos, textos históricos realmente, e que às vezes nós consideramos tudo histórico como fato, as fontes egípcias mesmo, mas que, enfim, muitas perspectivas de egípcios do passado não são refletidas nesses textos, né, que sobrevivem no registro arqueológico. Enfim, então eu achei isso super interessante e isso que eu acho também é refletido no título em árabe e em inglês, que tem essa ideia da verdade, né? Sim. E que de português fica um pouco perdido, porque aí parece que eles escolheram uma perspectiva específica no título em português, já falando que o Akhenaten era um herege, em vez de focar mais nessa multiplicidade de perspectivas. Sim. Eu acho que o título em português já condiciona um pouco o leitor e a leitora aquilo que vão experimentar com o livro. Ou seja, e nessa medida acaba por... Assim, não sei qual foi a intenção do Naguib Mahfouz, obviamente, mas acaba por trair pelo menos o título original. E a ideia de verdade é também muito interessante pensando no Egito, porque, atenção, uma vez mais, eu não faço ideia o que é que o Naguib Mahfouz tinha na cabeça. Você não conhece o Naguib Mahfouz, Guilherme?
Que triste. Não conheci, não tive a oportunidade de privar com o senhor. Não tive. Aliás, em 2006 eu era um jovem rapaz que andava por Lisboa, portanto não tive essa oportunidade. Mas a ideia de verdade, eu não sei se ele pensou em Maat, mas pensou, porque verdade é uma das traduções possíveis para Maat. Há outras, equilíbrio, justiça, harmonia, paz social, enfim, há várias traduções possíveis. Mas se ele pensou nessa ideia, que é uma ideia tão egípcia, e da qual também já falámos muito aqui, não é? Este conceito que é também personificado numa deusa com asas, esta ideia da justiça, do equilíbrio, da verdade. O Naguib Mahfouz trazer esse conceito para o título, também para questionar, na realidade, qual é a verdade por trás destes acontecimentos. Esse duplo jogo, pelo menos eu senti isso ao ler o livro, esse duplo jogo eu acho extremamente interessante. Eu tive, talvez, uma relação mais ambígua com o livro do que aquela que vocês estão a descrever, na medida em que eu não sei dizer se gostei ou não. Eu passo a explicar. Eu já li outras obras do Naguib Mahfouz, onde, lá está, nada a ver com o Antigo Egito, como eu ainda estava a explicar, ambientadas no Cairo atual, à sua época, a época da escrita, claro, século XX, etc. Talvez uma outra medieval, não tenho a certeza, mas pronto, definitivamente não Egito Antigo. E geralmente os personagens do Naguib Mahfouz, eles têm uma complexidade muito elevada, têm muitas camadas, muitas leituras possíveis. Aqui eu senti uma linearidade, se posso dizer assim, que os personagens eram um pouco mais rasos. Sim. Também é um livro mais curto do que aqueles que eu já li dele, mas os personagens são um pouco mais rasos. Eu acho que rasos demais. Eu acho que foi uma das razões que eu não gostei. Foi uma caricatura. Não sei. Eu também achei isso. Eu achei que há muito potencial neste livro para ser um livro excelente se as personagens tivessem sido mais desenvolvidas, e não só os personagens, mas também os sítios nos quais elas se encontram, as circunstâncias que ele descreve. Não sei, pareceu-me tudo assim, tipo, muito rápido, um atrás do outro, quase como se fosse um relatório. Não sei. E eu não sei se isso é porque nós já conhecemos muito da história, né? Então eu não sei, ficaria interessada, se algum ouvinte quiser share com a gente o que vocês acharam no Instagram, se vocês tiveram uma impressão diferente, porque, eu não sei, eu esperava mais, eu acho. Mais sobre o contexto, ou mais sobre o lugar, e enfim, eu achei, como a Inês disse, meio raso. Se bem que eu vou dizer duas coisas. Primeiro, é que eu confesso que estou numa fase da minha vida em que ler sobre o Antigo Egito, ler romances sobre o Antigo Egito, para mim, continua a parecer trabalho. Ou seja, eu estou a ler, mas eu não me estou a divertir, porque estou a ler a pensar, isto está bem, isto está mal, isto não sei o quê, mas isto não foi bem assim. Portanto, acaba por ser, é uma fase da minha vida. Eu costumava ler muito sobre o Antigo Egito, muitos romances, adorava o Christian Jacques, lia imensas coisas sobre o Antigo Egito. Já não consigo, neste momento, nesta fase da minha vida, não quer dizer que não volte a conseguir, mas já não consigo ter essa satisfação ao ler um livro sobre o Antigo Egito, porque está demasiado perto daquilo que eu faço no meu dia-a-dia, no meu trabalho, por um lado. Quando dizes livro, livro de ficção. Livro de ficção, exatamente. Romance, neste caso. Não diz tipologia, exato. Mas para mim já está ficção e não ficção, já está tudo igual. Já não consigo. Já para mim já é trabalho. Já é Antigo Egito, já é trabalho. Pronto, infelizmente. Infelizmente ou felizmente, porque eu gosto muito daquilo que faço. Mas quando estou a ler um livro de ficção, prefiro que seja uma coisa mais... Que me ajude a pensar em algo diferente. Ou seja, que não me obrigue a pensar no trabalho que eu faço no dia-a-dia. Sim. Portanto, por um lado, eu acho que é esta questão pessoal, não é? Que também imediatamente me põe numa posição em que eu já sei que não vou gostar assim tanto do livro, porque, enfim, vai ser trabalho para mim. Por outro lado, eu acho que temos que reconhecer que houve aqui uma investigação muito profunda da parte de Naguib Mahfouz. Ele, de facto, investigou a fundo o período de Akhenaten. E claro que é um livro de ficção, claro que há muitas coisas que não são verídicas, mas a nível de personagens, a nível de acontecimentos, ele fez uma investigação muito maior do que outros autores que eu já li, que também escrevem sobre Akhenaten ou Nefertiti e que não são tão fiéis aos acontecimentos históricos como ele tentou ser. Sim. Dentro da ficção. E ele focou em alguns personagens que me surpreenderam e que eu achei muito interessante. Por exemplo, o escultor Beck, eu acho, foi um dos capítulos foi sobre a perspectiva dele. Enfim, eu sabia quem era, porque tem um relief numa tumba dessa época que é... Um relevo. Que é muito interessante porque o Beck é o filho ou o pai, gente? Tem o Beck. É o filho. E o seu pai, né? Mena, eu acho. Yeah. É o escultor real. Que existiu mesmo. É uma personagem que existiu. E esse relevo mostra, enfim, o estilo da arte do período de Amarna e do período anterior, do Amenhotep III. Então é um relevo super importante. Então eu sabia quem era o Beck, mas eu nunca tinha parado pra pensar sobre o que o Beck achava do Akhenaton ou do período histórico e tal. Então isso eu achei super interessante. Então, de fato... Não, eu acho que é um livro que vale a pena ler. Mas como a Inês disse, eu não sei
sei, não me deu muito prazer ler o livro, mas eu acho que, e como eu disse antes, eu acho que é um exercício muito interessante sobre as características de fontes históricas, né, e o que nós podemos tirar das fontes históricas e o que falta nelas e tal. Sim, eu ia dizer só também, para mais contextualização, uma vez mais aconselhamos a ouvir um episódio sobre a Marna e a Akhenaten, mas só para nos recordarmos de que o reinado da Akhenaten situa-se mais ou menos em meados da 18ª dinastia, ou seja, estamos no Império Novo, e o Império Novo é precisamente aquele período que eu trabalho de mais perto nas minhas investigações. E para mim, enquanto a pessoa que trabalha no Império Novo, é muito interessante pensar que este livro é de 88, e como a Inês estava a dizer, e foi por isso que eu me lembrei agora, é quase como se o Naguib Mahfouz colocasse em cada personagem que é entrevistada, que é interrogada por este jovem Meriamun, uma perspectiva diferente sobre a Marna que corresponde às teorias que até 88 existiam sobre este período, Exatamente. sobre este local, sobre esta cronologia, As sobre teorias esta geografia. científicas. Científicas, precisamente. É muito interessante porque é quase como se, enfim, isto não aconteceu, mas como se para cada capítulo correspondesse um autor, um egiptólogo ou uma egiptóloga que tenha trabalhado sobre a Marna até 88. É preciso também, e acho que aqui temos que fazer alguma justiça, porque o nosso conhecimento sobre a Marna evoluiu muito nos últimos 40 anos. Muito. E tem muita coisa errada no livro, óbvio, mas que na época que ele escreveu era considerado fato, né? Então... É isso. Tal e qual. É isso. Tal e qual. Foi isso que eu pensei. Eu ao ler este livro, enfim, como eu estava a dizer, também um pouco contaminado pela ideia de que apesar de ser ficção, é trabalho, é a matéria que eu estudo, por cima é o período que eu estudo, não é? Mas ao ler este livro pensei, isto corresponde aos artigos que eu li anteriores a 88, ou aos capítulos, ou às perspectivas. A Marna é um sítio que tem sido escavado, enfim, foi escavado logo no princípio do século XX, etc., mas depois tem sido, acho que sem interrupção, eu espero não, bem, talvez na pandemia tenha sido interrompido, claro, mas quase sem interrupção desde a década de 70, salvo erro, por Barry Camp, e portanto o nosso, Barry Camp e a sua equipa, como é evidente, e portanto o nosso conhecimento sobre este sítio arqueológico tem-se expandido muito nos últimos tempos. Portanto é natural que para nós, ao ler isto, isto sabemos que não é assim, sabemos que não foi assim, mas não deixa de ser impressionante que tenha sido feito esse trabalho por um romancista. Naguib Mahfouz não era um historiador, não era um arqueólogo, não era um egiptólogo, era um romancista, um dos maiores do mundo, como se diz, não é? E portanto não deixa de ser bastante interessante que haja esse trabalho, e também, retomando aquilo que estavas a dizer, Luísa, a ideia da crítica dos testemunhos, não é? Que é aquilo que nós fazemos com as fontes. Nós somos treinados para ler uma fonte e para desconfiar dela, à partida. Quem é que diz isto? E porquê é que diz isto? E de que lugar é que diz isto? E qual é o intuito por trás de quem diz isto? Qual era o fim? A quem se destinava? Como é que foi produzido? Por quem é que foi produzido? São tudo perguntas que nós fazemos às fontes, não é? Sim. Claro, até porque há um bocado aquela ideia de que as pessoas no passado eram menos complexas do que as pessoas no presente. Uma ideia que às vezes vemos dentro da própria ciência, da própria investigação científica. Infelizmente. Infelizmente, mas que também vemos muito na cultura popular. E isso deve-se em grande parte ao facto de nós termos fontes limitadas, reduzidas. Muitas vezes temos um texto que uma pessoa escreveu sobre um acontecimento e é só esta a perspectiva que temos. Não temos várias vozes a falar ao mesmo tempo. E eu acho que, como vocês já disseram neste livro, Naguib Mahfouz dá aquela perspectiva ou aquela ideia, não é, de que as pessoas sempre foram complexas e que não há uma única personagem que veja as coisas da mesma forma. Todas elas têm visões diferentes da mesma pessoa, do mesmo indivíduo, e conforme vamos lendo cada capítulo, vamos completando um bocadinho a nossa própria imagem de Akhenaten, e no final, o leitor ou a leitora vai ficar com uma ideia que ele próprio ou ela própria depois acabam por fazer, tirando as conclusões, não é, da leitura dos livros, não é? Porque o último capítulo é Nefertiti. Como eu estava a dizer antes, o livro está dividido em capítulos, e cada capítulo é uma personagem que é entrevistada por este escriba, Meriamun, e ele, pronto, lá está, não há assim muito contexto, mas ele vem de Sais, que é uma cidade no Delta, no norte do Egito, e o pai dele também era um membro da elite e tinha vários contactos, e Meriamun está muito interessado neste período que aconteceu há vários anos, há décadas atrás, quando ele faz esta investigação, e com a ajuda do pai, ou seja, com uma carta, não é, escrita pelo pai, abre-lhe muitas portas para ele conseguir entrevistar alguns dos personagens principais que fizeram parte desta aventura, não é, deste período do reinado de Akhenaten. Eu acho que a maior parte destes indivíduos que são entrevistados, ou seja, cada pessoa é um capítulo, corresponde a um capítulo. Temos o sumo sacerdote de Amon, temos Ai, temos Tie, esposa de Ai, não Tie rainha, porque ela tinha falecido. Sim, bom, never mind. A tia rainha, sim, é incrível, mas esta tia era a esposa de Ai. Ai, que depois vem a suceder Tutankhamon durante alguns anos. Mas temos Horemheb, temos o escultor Bek também, Horemheb, que acaba por ser monarca do Egito, depois de Tutankhamon, depois de Ai. Temos várias pessoas
que estavam envolvidas, ligadas de forma até bastante íntima a Akhenaten, supostamente. E eu acho que a maioria delas existiu mesmo, eram figuras históricas. Eu até estava a pensar, atenção, eu já li o livro há algum tempo, como dissemos, temos que fazer uma pausa maior do que o esperado. Eu não me recordo assim, não me vem à cabeça nenhum dos entrevistados ou entrevistadas que não tenha existido efetivamente. Pois, eu não tenho a certeza. Não, o Meriamon, não, até onde eu sei, né? Sim. Mas... Não, por isso é que eu digo, dos entrevistados. Sim. Não, acho que eu também acho... Bom, tive a impressão Mas se calhar de há, que... atenção, posso não me lembrar. Mas eu penso, olha, por exemplo, Binto, o médico, existiu, eu não conheço. Não sei. Pois, também não sei. Os que eu não... Tinha alguns que eu não conhecia, mas que não significa que não... Enfim, não existiam, né? O Toto, por exemplo, não sei. Bento não conhecia. Eu acho que o Maio também não conhecia. Eu acho que Toto, Luísa, desculpa interromper-te, eu acho que Toto é o proprietário de um dos túmulos da Marna, Tutu. É porque, lá está, eu trabalho em Índios do Império Novo e houve muitos nomes que eu, ao ver, pensei, isto não será o proprietário daquele túmulo em Amar, mas não é verdade. Saber, Tutu não é? Eu sei quem é. Toto, é porque já falamos disso em outros episódios, eu acho, mas enfim, a transliteração do egípcio antigo pode ser descrita em maneiras diferentes, né? Então isso pode ser uma transliteração mais antiga que mudou já, ou enfim. Claro. Até porque, repara, nós todos lemos uma tradução, o que significa que, imagina, enfim, em árabe, na verdade, pensando assim, o o, não é? Depois na tradução para inglês, para português, eu não sei se na tradução em português aparece. Em português aparece Tutu. Com U. Com U, Pois. Que é mais parecido com o árabe. Pois, e com o egípcio. Exatamente. Portanto, como podem perceber, há aqui muita coisa que se perde nas traduções e também nas interpretações, digamos assim, dos próprios nomes dos personagens egípcios. Claro. Porque a sensação com que eu fiquei é que estes nomes que vão aparecendo, e atenção, eu posso estar muito enganado, mas pelo menos a sua grande maioria são proprietários de túmulos em Amarna. Pois, a minha questão era essa. Havia um ou outro que eu não tinha a certeza se eram figuras históricas, mas a grande maioria, sem dúvida, é. E pronto, confesso que se calhar deveríamos ter feito esta investigação, esta pesquisa que não fizemos porque somos pessoas péssimas. Não, estou a brincar. Tem sido assim um bocadinho complicado estes últimos meses, como já explicamos, portanto não tivemos grande oportunidade de fazer uma investigação mais profunda, mas parece-me que a grande maioria, se não todos, estes indivíduos são figuras históricas. Algumas muito conhecidas, como o Merirá. Merirá, de facto, era acho que foi o único até agora identificado sumo sacerdote da Ata, né? Sim, acho que sim. Exato. Portanto, talvez tenha sido mesmo o único, não é? Porque isto estamos a falar de um período que era 20 anos, o reinado de Akhenaten, portanto talvez nem sequer tenha havido outro, mas ele foi sumo sacerdote da Ata, de facto, são personagens históricas que existiram e de facto tinham as funções, assim de uma forma geral, tinham as funções que lhes são atribuídas no livro, por exemplo. Horemheb era um general, portanto, e no livro ele aparece como chefe da guarda, acho eu. Pronto, tem assim um papel militar, eu não sei se ele de facto foi chefe da guarda, mas ele general era de certeza. Sim, eu acho que mérito todo do Naguib Mahfouz, a pesquisa realmente foi fantástica e, enfim. Mas alguns, eu não quero chamar de erros históricos, mas dois, principalmente, me irritaram bastante. Eu acho que a gente podia falar, eu não sei se exatamente eu chamaria de erros, mas, e é porque eu não, enfim, agora eu não sei se naquela época essa era a perspectiva acadêmica, muito possível, mas o primeiro que eu acho que eu nunca li uma fonte histórica que falasse disso, mas que Nefertiti e ou seja, a esposa de Akhenaton e a mãe de Akhenaton, são extremamente vilificadas e eu não consigo pensar em nenhuma fonte histórica que faça isso. E, enfim, parece que ele tirou isso do nada e pra mim tem talvez uma conexão com a vilificação de Cleópatra, que já falamos sobre isso aqui no podcast, eu acho. Já. Enfim, eu achei isso bizarro, então podemos falar mais disso se vocês quiserem. E a segunda é que eu acho, não sei se todos, mas quase todos os personagens do livro descreviam Akhenaton como frágil, com uma aparência feminina, etc. E isso claramente é uma coisa que o Naguib Mahfouz tirou da arte egípcia dessa época, mas como já falamos no episódio sobre arte no podcast, a arte egípcia não era uma reflexão da realidade. Então, enfim, isso eu também achei estranhíssimo e não sei se naquela época essa era mainstream explicação acadêmica, que o Akhenaton realmente tinha essa aparência, mas eu acho isso muito importante falar aqui também, porque sabemos que certamente não era o caso e que, enfim, tinha muito simbolismo envolvido na arte desse período e tal.
Mas então, essas foram as duas coisas que eu realmente me irritaram quando eu tava lendo, e eu acho que isso talvez tenha afetado a minha opinião do livro. Mas não sei se vocês também acharam irritantes e tal. Muito. Eu achei muito porque o livro acaba por... Isto, se calhar, é a própria perspectiva do autor. Pois é. Ok? E eu fiquei com essa impressão, mas... Temos que inserir Naguib Mahfouz no século XX no Egito, enquanto homem. E eu acho que às vezes há um bocado uma descrição da corte egípcia e do Antigo Egito e das práticas no Antigo Egito quase como se fosse uma corte, sei lá, do Império Otomano. O harém. Sim. Todas essas ideias que nós sabemos não correspondem à realidade egípcia, pelo menos não correspondem àquilo que as fontes nos dizem. E não sei, eu fiquei assim um bocado com uma ideia de que algumas coisas irritantes no livro, irritantes para mim, talvez fossem um pouco mais a visão do próprio autor e não necessariamente... Talvez também fosse a visão popular e a visão científica da época, mas pareceu-me assim um pouco, às vezes até algum... Eu não sei se é preconceito dele ou se ele queria mostrar que as pessoas eram preconceituosas na altura, digamos assim, porque há muita masculinidade tóxica. Sim. As mulheres são sempre faladas e vistas de uma forma assim absolutamente horrorosa. O rei Amenhotep III também é retratado quase como se fosse um sultão que só quer vinho, mulheres e não sei o quê. E toda aquela coisa do é feminada, é frágil e não sei o quê, todas estas coisas que são tão irritantes e ridículas, porque, lá está, como tu disseste, primeiro, a arte egípcia não corresponde à realidade, portanto o facto de Akhenaten ser representado de uma forma específica na arte egípcia não significa que ele fosse assim. Provavelmente não era, porque realmente ele parece um Exato. alien e, enfim, acho difícil, mas Até continua. porque a arte evolui. Nós podemos ver Akhenaten como é que ele é representado no princípio do reino e como é que ele é representado no final. E Exato. Muda muito ao longo Nada a destes ver. 17, 20 anos. nada a ver, são pessoas completamente diferentes, então não conseguimos nunca identificar. Porque a arte egípcia é simbólica, é uma idealização de um ideal, de um conceito, de algo que não é necessariamente a verdade tal como ela é ou tal como nós a entendemos. Bem, de qualquer forma, concordo contigo, isso é um bocado irritante, mas eu fiquei na dúvida se de facto não estamos a falar dos anos 80, estamos a falar Egito, estamos a falar de uma pessoa que não é necessariamente um cientista, apesar de ter feito uma investigação muito, muito detalhada. E se calhar a forma dele escrever não tem necessariamente que refletir os seus valores ou as suas crenças, mas pode ser a forma dele, pronto, querer desenvolver a intriga ou querer desenvolver o enredo, não é? Mas há muito aquela ideia do Horemheb, general, homem forte, machão, macho, poderoso, e Akhenaten tem um ar meio feminino, meio frágil, é um intelectual e não sei o quê. Que é assim uma coisa, o quê? Mas uma pessoa não pode ser forte e intelectual também? Não está... Sim. Não, e da Nefertiti e da Ti, realmente, eu fiquei surpresa, porque, enfim, elas são duas das rainhas do Egito mais famosas, que mais aparecem nas sources, e pelo que nós, claro que, de novo, voltando às características de fontes históricas, não sabemos se as fontes históricas que nós temos refletem a realidade, mas as duas estão sempre faladas como extremamente influentes na corte. A Ti, por exemplo, era vista por reis de outros poderes na região como extremamente inteligente, extremamente capaz. Então, me surpreendeu realmente que elas, no livro, eram vistas como, nem sei descrever, mas de pessoas horríveis que fizeram de tudo contra o sucesso do sacerdote de Amun, por exemplo. Enfim, basicamente, vários personagens botaram a culpa do período da catástrofe do período de Amarna nas duas. E eu fiquei chocada. Sim, estava a ouvir e estava a pensar, bom, nós estamos aqui a partilhar as nossas impressões, também a partir do conhecimento que temos sobre o período, como é óbvio. A verdade é que o Naguib Mahfouz, ele nasce ainda no Império Otomano. Pois. Em 1911, o Império Otomano ainda existe, não é? Colapsa depois no fim da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos. Portanto, ali por 18, 19, etc. E, portanto, alguma influência pode ser feita sentir na escrita. Depois, a segunda coisa que pensei ao ler o livro e agora também ao ouvir-vos, eu não sei até que ponto é que o Naguib Mahfouz faz, para além de uma séria investigação, porque isso é óbvio. Que a investigação foi muito séria, é óbvio. Sim. Se ele não faz uma espécie de caixa de ressonância ou de vox populi daquilo que eventualmente no Egito dele, no Egito dos anos 80, dos anos do século XX, se pensaria sobre estas figuras. Eu não faço ideia porque nunca fiz esse estudo. Não sei. Ou seja, não sei qual é o estudo nos anos 80, a percepção popular nos anos 80 sobre o período da Marna. Não faço a menor ideia. Claro. E por outro lado, eu não sei, atenção, mais uma vez, foi o que eu senti. Não é de todo, não estou a afirmar isto como um dado científico ou como aquilo que o Naguib Mahfouz pretendeu ao escrever este livro. Eu senti a vilinização da Nefertiti como uma reação não lhe vou chamar anti-ocidental, mas como uma leitura alternativa ao Ocidente. Ou seja, se no Ocidente Nefertiti é vista como esta mulher que era muito bonita, está no próprio nome, não é? A Bela chegou, como
quase um sinónimo de beleza, não é? O busto que está em Berlim. Eu não sei até que ponto é que não há uma reação a apresentar uma outra alternativa, uma versão alternativa de Nefertiti que contrarie essa perspectiva mais ocidental. Quase uma espécie de, esta é a minha versão, se não for a egípcia, é pelo menos a minha, Nagui, sobre esta figura. Agora, também não descarta a possibilidade de haver aqui de haver misoginia à mistura. E na verdade até pode ser tudo junto. Porque, voltando ao título do livro, a verdade é uma coisa muito complexa. E na verdade, a verdade não existe, não é? Pois. Há múltiplas verdades que coexistem. Como ele demonstrou até no livro. Sim. Ele demonstra Exato. isso bem no livro, não é? Exatamente. Para mim, o que eu mais gostei neste livro, e insisto que foi sempre um livro com o qual tive uma relação muito ambígua, porque estava à espera da densidade dos personagens que eu habitualmente leio no Mahfouz, mas depois, por outro lado, enfim, foi uma relação muito ambígua. Mas o que eu acho interessante, e até um bocado paradoxal, é que ao mesmo tempo que os personagens são relativamente rasos, sabemos pouco sobre eles, quem não tem conhecimento sobre o período, eu acho que não fica necessariamente com muito conhecimento sobre o contexto da época. Sim. Pode ficar sobre os indivíduos, mas não sobre o contexto. Sim. Mas este olhar individual, ao mesmo tempo que é raso, denota a complexidade do período. E portanto, eu fico aqui num paradoxo um bocado difícil, que é, por um lado, os personagens são pouco trabalhados, e eu acho que isso foi de propósito, porque ele sabe trabalhar personagens. Claro, sim, Sim, sim. sim, sim. Ou seja, não é incompetência de Mahfouz. Não, de claro, todo. de maneira Aliás, nenhuma. Vão ler outros livros, é absolutamente extraordinário. Sabe trabalhar os personagens. Portanto, não é, eu acho que é deliberado. Eu acho mesmo que é deliberado. Mas depois, essa aparente superficialidade caminha de mãos dadas com este período foi muito complexo. A ideia de que este período foi muito complexo, e vejam como múltiplas vozes, todas pertencentes à elite, obviamente, mas múltiplas vozes, falam de formas tão diferentes sobre este período. É interessante esse paradoxo. Cada foi uma muito... tem a sua própria verdade, não é? Apesar de quase não saberes nada sobre ela. Quer dizer, nós sabemos, mas a partir do livro, quero dizer, não é? A partir do livro sabemos pouco, ficamos a saber pouco. E outra coisa que eu também acho muito interessante, e quero dizer antes que me esqueçam, é que o nome do personagem principal, portanto este jovem rapaz, não é? Mary Amon, podíamos traduzir assim de forma muito rápida, como o amado de Amon. E é interessante ser o amado de Amon, porque na verdade Amon seria Deus inimigo, com muitas aspas no que eu estou a dizer, inimigo de Akhenaten, ao ponto de ele ter mudado o nome, o seu próprio nome, não é? De Amenhotep para Akhenaten. Sabemos, uma vez mais, falámos sobre este episódio sobre a Marda, mas sabemos que houve muitas instâncias do nome Amon que foram apagadas, que foram marteladas, às vezes até em nomes próprios, por exemplo, Amenhotep, pessoas que chamam Amenhotep e que nós vemos que hoje nos monumentos tem a primeira parte do nome apagada e só tem a segunda parte do nome. Portanto, houve este exercício muito grande, e depois a pessoa que vai investigar sobre o período em que, uma vez mais com muitas aspas, houve uma guerra a Amon, tem Amon no seu próprio nome. E isso eu achei em termos de construção da obra, achei muito interessante o personagem principal chamar-se o amado de Amon. Sim, outra questão que eu também achei, pronto, interessante e fascinante, e talvez também não destou daquilo que era pensado na época, era a caracterização de Akhenaten como um monoteísta, como o primeiro a introduzir o monoteísmo, e quase como se fosse um messias, não é? Sim. Porque ele é retratado como se fosse um profeta, quase. Como se viesse trazer o advento de uma nova religião que é semelhante talvez à religião atual, muçulmana, cristã, judaica, de certa forma, não é? Porque é acreditar num só Deus, e ele falha, entre aspas, falha nesse projeto, mas no futuro depois sabemos que esse Deus único há de voltar e há de perdurar e vencer E triunfar, exato. Exato, e eu achei fascinante este retrato de Akhenaten como se fosse um profeta, como se fosse quase um messias, que não é tão invulgar assim. Aliás, houve até mesmo em nível de investigação científica, houve pessoas que de facto defenderam que Akhenaten introduziu o monoteísmo. Já agora, spoiler alert, não foi o caso. Portanto, Pois, que fique não, só, Gui, fique se só calhar bem claro que hoje... devias falar mais sobre isso, porque é exatamente isso que eu ia dizer, que nós hoje não sabemos que não era assim. Ou pelo menos, atenção, sabemos, a maior parte dos autores considera, e eu incluído já agora, se é que me posso chamar um autor, mas pronto, considera Óbvio que pode, Guilherme. Podes. Presta atenção. o período da Marda não foi um período de monoteísmo. Não. Pronto, já agora, enfim, eu sou sempre aquela pessoa que vai problematizar as palavras, mas pronto. As palavras monoteísmo, politeísmo, etc., elas são conceitos modernos, ok? Emergem em debates teológicos, se não me equivoco, na transição do século XVII para o XVIII, uma vez mais na Europa, contexto ocidental, portanto, realidades completamente alheias às religiões da Antiguidade. Na Antiguidade, as religiões não se classificavam entre poli e monoteístas. Havia outras classificações, mais ou menos explícitas, mas poli e monoteísmo não eram conceitos utilizados. Esse é o primeiro problema, ok? Com chamar a religião da Marda uma religião monoteísta. E a Luísa está a olhar para mim com ar de, pronto, lá está este tipo... Não, eu estou rindo porque esse é o primeiro problema. Quantos problemas teremos? Vamos ver. Continue. Não, eu vou ser muito rápido. Estou brincando. Mas vocês já sabem que para mim as palavras são sempre um campo de disputa, portanto andamos aqui, eu próprio ando sempre na luta comigo próprio de escolher a palavra que vou usar a seguir. E é sempre errada já, agora as palavras são sempre erradas. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que a ideia de que Akhenaten seria uma espécie de proto-monoteísta. Akhenaten chegou a ser chamado de proto-cristão, cristão antes do tempo. Essa ideia
foi muito forte de um princípio do século XX, a partir também da psicanálise de Freud. Porque Freud vai identificar, de Sigmund Freud, portanto o considerado o pai da psicanálise, vai identificar em Akhenaten quase se não mesmo o próprio Moisés, uma espécie de pré-Moisés. E depois vai ser seguido, há um livro do Assmann muito famoso sobre o tema de Akhenaten como Moisés, Deus e deuses, etc. E tem gente que diz que... Desculpa, eu não quero te interromper não, mas só... Não, vai. Tem gente que diz que há ligações entre textos de Amarna e textos cristãos, não? Não é? É assim, eu por acaso fiz um trabalho sobre isso. Claro. De facto, é assim, lendo o chamado Grande Hino a Atom, que é uma composição que foi gravada no túmulo de Ai, que é um hino com várias colunas, é um hino muito extenso, e de facto, lendo esse hino ao lado do Salmo 104, por exemplo, do Salmo 104 bíblico, há semelhanças temáticas a assinalar. O que não quer dizer, é muito diferente de dizer isto, de dizer que um decorre do outro. Claro, claro. Até porque temos que imaginar que as ideias nesta área do norte da África, da Ásia Ocidental, elas circulam no tempo, circulam no espaço, o que não quer dizer que se influenciem mutuamente, ok? Temos de ter sempre muito cuidado quando dizemos que uma coisa decorre da outra. Não, claro, mas o que eu quis dizer é que contribui para essa perspectiva, né? Isso, exatamente. E, portanto, há toda esta especulação em torno do monoteísmo amarniano, quando, na realidade, a tese com a qual eu hoje em dia tendo a concordar mais, e que é defendida pela maior parte dos autores, é que houve uma espécie de enoteísmo, outro termo que não existia na altura do Antigo Egito, portanto, ele também é problemático, obviamente, mas o enoteísmo refere-se, digamos, à valorização, ou se quiserem, ao favorecimento de uma divindade em detrimento das outras. Ou seja, enquanto que o monoteísmo diz há um único Deus, apenas este, e temos como expressão, como eu estava a dizer, expressão totalmente acabada do monoteísmo, as chamadas religiões do livro, portanto, se quisermos ir cronologicamente, o judaísmo, o cristianismo e o islão. O enoteísmo que diz há um Deus mais importante, mas os outros continuam a existir. Ou seja, o enoteísmo não pressupõe uma negação de outras divindades. Eu acho que a Amarna foi mais próximo do enoteísmo do que do monoteísmo, e esse enoteísmo só se limitou às elites. Sim. Família real e eventualmente algumas pessoas à volta, não é? Eu não acho, daquilo que eu estudei, daquilo que tenho vindo a estudar, e daqui a 10 anos posso estar a morder a língua porque, meu Deus, pronto. Mas daquilo que, à data de hoje, eu não acho que este enoteísmo tenha tido uma permeação no tecido social, no grosso social, na sociedade em geral do Antigo Egito. Sim, concordo. E, por exemplo, mesmo no sítio arqueológico da Amarna, em contexto doméstico, por exemplo, foram encontrados amuletos a Bes, a Taueret, a outras divindades. Há nomes divinos que permanecem até em fontes oficiais, é o caso do nome Ra. Claro que Ra pode ser o Sol, pode não ser o Deus, portanto, temos de ter sempre muito cuidado com estas caracterizações. Shu, Ar, mas também Luz. Portanto, são nomes que permanecem, parece-me, e é a tese defendida por uma parte dos autores, é também aquela com a qual eu tendo a concordar, que, por um lado, é mais enoteísmo que monoteísmo, portanto, favorecer uma divindade Atom em detrimento de outras, isso por um lado, e por outro, não é um fenómeno social, não é algo que entre, que atravesse o país todo e que de repente mude, que vira chave e que tudo mude, como vai acontecer com outras religiões ao longo da história. Se calhar, podemos pensar que se Tutankhamon tivesse continuado o caminho do pai, e se a seguir tivesse continuado também, que podia ter acontecido. Talvez, mas a história não se faz de SES, não é? E, portanto, aquilo que sabemos é que não houve, aquilo que as informações arqueológicas nos dão é que não houve essa permeação, essa infiltração do atonismo, como por vezes se chama também este fenómeno religioso, na sociedade egípcia. E, portanto, só assim, falei um pouco agora demais, talvez, mas só para explicar que é um fenómeno religioso complexo, e também temos que pensar que a adoração do disco solar não começa com Akhenaton, o próprio pai e o avô, portanto, Tutmoses IV, ou Tutmés IV, e Amenhotep III já tinham começado esse processo. Sim. E, na verdade, o que nós vemos nas fontes religiosas é que ele se vai extremando. Ele vai progressivamente radicalizando, até que chega a Akhenaten e tem uma espécie de explosão tecnológica quase. Tecnológica na medida em que há um investimento efetivo, não é? Constroem-se coisas, apagam-se outras, martelam-se monumentos. Portanto, há aí uma espécie de uma explosão que foi por muita gente mal recebida, porque se assim não tivesse sido, não se teria tentado reverter a situação tão depressa. Claro. Sim. Portanto, não sei. Mas insisto, há muitas dúvidas sobre o assunto, mas é aqui que mais ou menos nos situamos, em termos de conhecimento egiptológico. Sim, isso foi uma das coisas que eu não tenho a certeza se era o pensamento científico em 1985 ou se é algo que Nagi Mahfouz simplesmente adicionou no seu livro, mas é a questão do Amenhotep III não estar interessado no Aton. Amenhotep III foi um dos maiores proponentes do Aton. Totalmente. E até há quem defenda que ele se tornou no próprio Aton
Ou seja, que isso há toda uma teoria da conspiração. Não, é uma teoria que alguns... Não, isso é uma teoria científica, sim. É uma teoria científica, é uma teoria que alguns investigadores propuseram, que quando Akhenaten sobe ao trono, não é após a morte de Amenhotep III, mas que Amenhotep III se torna basicamente na encarnação do Aten e, portanto, deixa de ser o monarca, passa a ser este ser divino, que Akhenaten depois acaba por adorar, enfim. Portanto, isto não é retratado de forma nenhuma, não é o oposto disto que é retratado no livro de Mahfouz, mas lá está, eu não sei se esta teoria já estava desenvolvida em 1985, eu acho que não. Eu acho que é mais recente. Eu acho que é recente. E essa teoria também estipula que se Amenhotep se tivesse efetivamente tornado simbolicamente em Aton, na verdade o que Amenhotep IV/Akhenaten estaria a fazer era uma coisa totalmente egípcia, da tradição, que é cultuar um antepassado. Exato. Totalmente egípcio, quer dizer, não tem nada de radical, não tem nada de revolucionário em adorar um antepassado. Eu acho que pode haver alguns problemas com essa interpretação, mas não deixa de ser interessante. Mas, quer dizer, a própria palavra Aton já existia desde o Império Antigo, na verdade. Sim, milénios atrás. Exato. Convenhamos que Akhenaten continua sendo radical em algumas maneiras, claro, mas não quer dizer que ele que inventou o Aten, né? Exato. Sem dúvida. Exato, ele leva a Aten a outro estatuto. Bem, é claro que a ideia de construir uma nova cidade, transladar a capital, é uma ideia radical. Sim. Indiscutivelmente, não é? E apagar o Amun de templos, etc. Exato. Etc. O que não quer dizer que na sua radicalidade não faça sentido no contexto histórico da nova teologia solar. Sim. Ou seja, com uma valorização crescente do astro solar como divindade suprema. Eu acho que faz todo o sentido, na realidade. Sem dúvida. Agora, se calhar foi um extremar, um radicalizar da situação que acabou por ser excessivo, ou que acabou por ser entendido como excessivo. Talvez, não sabemos, não é? É difícil dizer o que é que as pessoas sentiram, obviamente. Claro. Mas talvez isso tenha acontecido. E como nos mostrou Mahfouz, diferentes pessoas sentiram coisas diferentes, não é? Sim. Cada pessoa vive na sua versão da verdade. Sim, e é interessante falares agora outra vez em verdade. Eu estive a ler assim muito rapidamente. Tu comentaste que foi em 2007, não foi? Que foi publicado o livro em Portugal, ou pelo menos a tradução que A tradução que eu tenho é 2007, sim. Eu descobri um artigo do Público de 2007, no arquivo do Público, porque tive alguma curiosidade para ver como é que foi a reação em Portugal. Pô, desculpa, Gui. Diz aqui, primeira edição, novembro de 2007. Portanto, se calhar foi mesmo quando o livro foi à estampa em Portugal, apesar de ter sido publicado 20 e tal anos antes no Egito. E então eu descobri um artigo do Público no arquivo do Público de 2007, em que se dizia, mas atenção, eu não tenho como comprovar isto, portanto, pelo preço que paguei é o preço que estou a vender, ok? Em que um autor iraquiano, o tradutor que é iraquiano, que traduziu o livro de árabe para português, disse à editora que não queria que o título fosse O Rei Herege e que terá proposto um outro título. Se é verdade ou não, eu não sei, mas é muito interessante porque, de facto, reparem, para voltar ao início desta conversa, O Rei Herege está a condicionar, a impingir quase ao leitor uma única perspectiva do livro. Uhum. O livro usa a palavra herege para descrever Akhenaten? Usa. Na boca de personagens, obviamente, usa. Mas não usa só essa palavra. E não usa na boca de todos, porque nem todos achavam que ele era um herege. Completamente, mas eu acho mesmo que isto foi... Pá, agora vou dizer mal da editora, pronto, desculpem. Mas isto foi só para vender. Porque mesmo a capa da versão portuguesa... Pirâmides. São pirâmides. Não tem nada a ver com Clássico. Akhenaten. O Akhenaten nunca construiu uma pirâmide na sua vida, nem nunca mandou construir. As pirâmides foram construídas milénios antes do Akhenaten sequer existir. E, portanto, não tem nada a ver a bota com a perdigota, como nós dizemos aqui em Portugal. E... Inês também é cultura, gente, aprendendo expressões portuguesas. Inês é cultura popular, ok? Exato. Continue, desculpa. Guia é cultura, Inês é cultura popular. Não. Mas, de facto, eu acho que isto é mesmo só para vender. Porque Akhenaten no Rei Herege, primeiro, um título, lá está, que, como vocês disseram, e muito bem, imediatamente impõe uma determinada interpretação. E depois pirâmides, que é tipo o símbolo que as pessoas associam ao Egito. Bem, olha, eu fiquei mesmo a olhar para isto assim, o que é que as pirâmides têm a ver com Akhenaten? Portanto, eu tenho pena do tradutor. De facto, eu tinha reparado que o tradutor era uma pessoa que tinha nome árabe, portanto, imaginei que fosse... É do Iraque. Ok, eu imaginei que fosse egípcio, mas pronto, estava errada, não é? Mas ele é membro da Associação Portuguesa de Tradutores, diz aqui, número 1197. E até tem um e-mail dele em 2007, agora já não sei se está ativo. Mas, de qualquer forma, sim, eu fiquei mesmo com essa impressão de género, de onde é que surgiu este título que não tem nada a ver com o original? Eu acho que é devido a, enfim, cultura popular, como Inês, cultura popular. E a ideia que nós temos, bom, não nós, né, que a cultura popular tem do Egito Antigo.
Akhenaton igual a herege, Egito igual a pirâmides, né? Basicamente É isso. isso. É, só mesmo para vender. É, joga com uma série de estereótipos, não é? Associados à figura, ao Egito. Por acaso, Luís, eu não sei se nós temos a mesma edição. A minha é esta que tem o busto em termos de capa de ilustração. Pois, ok. Igual. Ok. Igual. Também não sei se houve mais. Estou para aqui dizer que se calhar só houve uma, portanto só podíamos ter a mesma, não sei. Mas tem o busto de Akhenaton, portanto, em termos ilustrativos, eu diria que está adequado. Sim, em inglês acho que de uma forma geral, tanto a tradução do título como a capa estão bem mais fiéis ao original. Se bem que eu estive a ver a capa original de 1985 e está muito conseguiste gira. ver? Pessoal, e vamos pôr no Instagram porque não tem nada a ver com nada. Ok, é o quê? Bem, é uma senhora com uma coroa, provavelmente não sei, uma Nefertiti, não faço ideia, mas que tem uma coroa assim, daquelas coroas egípcias das rainhas, com a butra aqui em cima, e ela está com a boca assim meio aberta, não sei se a gritar ou a cantar ou a falar ou o que é que seja, e depois dois homens, um a esganar o outro. Portanto, é isso. Nossa, ok, uau, drama. Uma ideia de conflito. Drama no Egito. Eu depois, bem, eu já fiz aqui o download e depois vocês publicam no Instagram, que não sei se sabem, mas normalmente é Luís e o Gui que tratam do Instagram. Exato, é isso. E a Inês edita reclamações todos os episódios, então... Exatamente. Aqui está tudo... Está dividido. E olha, estou aqui a ver, eu acho que já tinha visto e depois me tinha esquecido, que este livro depois serviu para uma obra musical. Não sabia. Sim. É um concerto de violoncelo, tem o mesmo título, de um músico Mohamed Fairouz, que é um músico, na verdade, apesar de ter este nome, enfim, pode ter origem árabe, mas é um músico dos Estados Unidos. E, portanto, também é interessante. Por acaso, agora fiquei com muita curiosidade. Eu já tinha visto, tinha esquecido, não fui ouvir a obra e agora estou com curiosidade para ouvir a obra. Bom, e, inevitavelmente, sobre a Akhenaton, eu vou sempre falar da ópera do Philip Glass. Se puderem ouvir, eu adoro, é uma das minhas óperas preferidas e, portanto, já tive a oportunidade de ver ao vivo. Foi um dos momentos altos da minha vida, claramente, aqui em Londres, quando fui com o meu marido e com uma grande amiga nossa à ópera ver o Akhenaton, finalmente. E, portanto, enfim, esta figura inspirou inúmeros livros, inúmeras óperas, outro tipo de representações, artes plásticas também, coreografias, etc. Sim. Incluindo este livro que aqui hoje discutimos. E dito isto, eu acho que vale a pena também mencionar que este não foi o meu livro preferido de Naguib Mahfouz, mas ele tem outros super interessantes. E alguns deles ainda estão em circulação em português, em Portugal. Não sei o caso no Brasil, mas em Portugal. Por exemplo, a trilogia do Cairo, eu acho que ainda está à venda, ainda está em circulação. Portanto, se tiverem a oportunidade de ler outros livros de Naguib Mahfouz, por favor, não percam essa oportunidade, porque ele é mesmo um autor excelente. Eu acho que este livro não lhe faz jus e é assim muito diferente da obra dele normal. E pronto, assim, não foi o meu preferido, mas lá está. Eu também, para mim, isto é um bocado de trabalho, não é tanto diversão. Eu gosto muito mais de outras obras dele do que desta. Esta não foi particularmente, para mim, o auge do Mahfouz, mas pronto, também achei, por outro lado, que trazia uma perspectiva interessante e gostei de ter esta discussão convosco. Sim, eu acho que inclusive no futuro podemos ler outros livros dele que não têm nada a ver com o Antigo Egito, mas que eu acho importante também falarmos sobre a cultura do Egito moderno, né? Então, acho que podemos escolher algum outro e investir nisso. Ideia. Sim. E acima de tudo, para nós, já dissemos esta ideia, mas é importante vincá-la, a importância também de lermos autores egípcios aqui no Clube de Leitura. Sim. E, portanto, se porventura conhecerem algum outro autor egípcio, infelizmente muitos deles não são traduzidos para a língua portuguesa, esse é o problema. Mas se porventura conhecerem outra obra que seja ambientada no Antigo Egito e que seja da autoria de um autor egípcio ou árabe, podemos alargar também de um autor do mundo árabe, por favor indiquem-nos no Instagram ou por e-mail que teríamos todo o gosto em continuar a ler. Nós dizemos que isto é trabalho, mas o Clube de Leitura vai continuar, portanto nós continuaremos a ler livros sobre o Antigo Egito, sobre a egitologia, sobre a arqueologia, etc. Claro. Continuaremos a ler livros sobre esse assunto e com todo o gosto. Sem dúvida. Apesar de ser trabalho. Apesar de ser trabalho, sim. Mas é um trabalho que nós gostamos, pronto. Sim. Exatamente. Mas eu até diria que se calhar até podemos alargar para um autor africano, não é? Porque eu até gostaria de pensar noutras perspectivas sobre o Antigo Egito de outros pontos da África. Seria interessante também abrir essa... Enfim, nós não temos agora um livro planeado para lermos na altura do Natal. Vai ser difícil até porque, em princípio, estaremos no Egito o tempo todo. Portanto, não sei se conseguiremos ter um clube de leitura antes do próximo verão, na verdade. Podemos ler o livro, talvez, e gravar depois em algum momento. Mas, enfim, vamos avisar. Nós avisaremos, porque neste momento ainda não temos um livro definido. Estamos a aceitar sugestões, portanto, se tiverem alguma sugestão de livro para lermos no Clube de Leitura, por favor, mandem-nos e-mail, falem connosco no Instagram, porque de facto, pronto, seria giro também ter essa participação, não é? E sentir que os nossos ouvintes também estão a escolher aquilo que nós vamos ler. Sim, sem dúvida. Como já fizemos uma vez, não é? Sim, o livro Egyptian Cross Mystery, como dissemos, foi
sugestão. Exato. É verdade. Pronto, portanto, acho que se calhar havia muito mais para dizer, não é? Mas se calhar ficamos por aqui porque também é um livro pequenino. Sim. Um livro curtinho. E atenção, porque esta conversa pode continuar através de e-mails e das nossas redes sociais. Este é o momento em que eu digo que nos podem seguir no Instagram, @3Egyptologspodcast. Lembrando que o 3 é em numeral árabe, precisamente. Portanto, para nos conseguirem encontrar. Podem também escrever-nos para o endereço podcast.egiptologia@gmail.com. E já sabem que nós gostamos sempre muito de contar com o vosso feedback, mas também com as vossas avaliações. Portanto, por favor, pedimos, sobretudo estamos há muitos meses sem publicar. Portanto, precisamos muito da vossa colaboração. Vão ao Spotify avaliar com 5 estrelas, no Apple Podcast também com 5 estrelas e um comentário. Vá, se puder assim conter um elogio, nós agradecemos. E noutras plataformas que eu eventualmente não conheça, mas que sejam os vossos habituais albergadores de podcast, por favor, espalhem estrelas, comentários, máxima pontuação, seja qual for a iconografia da pontuação, estrelas, bolinhas, traços, não sei, mas deem-nos uma avaliação positiva, nós contamos convosco e uma vez mais agradecemos muito continuarem desse lado, porque mesmo nestes meses em que não publicámos, continuamos a ter ouvintes. Sim. Isso é importante para nós. Temos ouvintes, temos pessoas na live, temos pessoas a reagir às publicações no Instagram e é algo que nos deixa muito felizes e nós gostamos muito de contar com o vosso feedback, com as críticas, com as sugestões, com as opiniões sobre o podcast, como é que podemos melhorar, etc. E fiquem atentos e atentas porque novidades virão por aí. Sim. Já tinha saudades. Eu também. Pronto, amigos, beijinhos. Vemo-nos na próxima vez. Beijos. Ou ouvimos, falamos da próxima vez. Tchau, até à próxima. Tchau, tchau.